Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma videoaula? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês os exercícios da quarta semana do PET volume 2 de Física. Belezinha? Então vamos lá! Galerinha, então vamos dar continuidade aqui então às nossas correções do PET volume 2. Nessa semana, como eu falei para vocês, nós vamos resolver a semana 4 do PET. Nessa semana 4 ele traz só 2 exercícios que trata sobre os processos de transmissão de calor, igual eu mandei para vocês na videoaula. Quem não assistiu tem as videoaulas no canal, é só ir lá e assistir. Tá lá bonitinha, transmissão de calor por condução, por convecção e por radiação. Então ele pega essas 3 transmissões de calor e tenta de alguma forma fazer uma revisão a respeito desses conteúdos estudados. E a nossa primeira questão, ela fala o seguinte, ó: faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por condução e cite 3 exemplos de condução térmica. Então veja bem, pessoal, eu não vou explicar para vocês, não vou fazer um texto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês a própria definição de condução térmica, igual a gente faz, igual a gente sabe a respeito que a gente aprendeu nas nossas videoaulas. Qual que é a definição da transmissão de calor por condução? A transmissão de calor por condução é aquela transmissão de calor que é feita de partícula por partícula, sem que haja o transporte de matéria de uma região para outra. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu pegar esse controle remoto aqui, por exemplo, vamos supor que ele seja uma barra de ferro, e eu fornecer calor para esse controle remoto, o que vai acontecer? Se eu colocar calor, fornecer calor em uma extremidade dessa barra de ferro, desse controle, o que vai acontecer? O calor ele vai sendo transmitido de partícula por partícula até chegar a outra extremidade, beleza? E não há o transporte de matéria. Então, ou seja, quando eu esquento uma parte desse controle remoto, o que acontece? Há um aumento no grau de agitação dessas partículas. Essas partículas, então, elas se chocam com as outras e vai transmitindo esse calor de partícula por partícula até que ela chegue ao outro ponto, beleza? A outra extremidade. Então, isso é a transmissão de calor por condução, beleza? Galerinha, aí além da explicação do que é a condução térmica, né, que eu acabei de falar com vocês, o exercício pede para a gente citar 3 exemplos dessa transmissão de calor por condução. Então eu posso citar, por exemplo, a transmissão de calor que é feita através das barras de metal, né? Então, ou seja, quando você coloca uma panela, uma colher de ferro, tá, dentro de uma panela, você vai perceber que mesmo a extremidade dessa panela não estando em contato direto com o fogo, ela vai aquecer. Isso porque o calor vai ser transmitido. Quando você pega, por exemplo, um café quente, coloca no copo e o copo esquenta, isso é transmissão de calor por condução. Quando você passa roupa através de um ferro de passar roupa e a roupa esquenta, isso é a transmissão de calor por condução. Então, ou seja, existem diversos exemplos de condução térmica no nosso dia a dia. Belezinha? Galerinha, a nossa segunda questão, ela já fala o seguinte, ó: em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor com gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Esta é uma boa ideia para ter água gelada a qualquer momento da viagem? Classifique os materiais como isolante e condutor térmico e explique qual material recebe e qual perde calor nesse sistema. Considere desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo. Então, beleza. Então, a gente tem um sistema termicamente isolado. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o que é condutor e o que é isolante. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o isopor, tá, que faz parte da bolsa térmica, ele é um isolante térmico. Ou seja, ele impede a troca de calor entre o ambiente externo e o ambiente interno. Beleza? Então, ou seja, se você colocar gelo dentro dessa caixa de isopor, o gelo ele não vai derreter, porque ele vai impedir que o calor externo entre para dentro da caixa de isopor e derreta o gelo. Então, ou seja, de cara, a gente já tem que levar em consideração o quê? Que o isopor ele é um isolante térmico. Agora, outra coisa, o que a gente tem? A gente tem uma garrafa de alumínio dentro dessa caixa de isopor.
Essa garrafa de alumínio, ela é o quê? Ela é um condutor de calor. Os metais, de uma maneira geral, eles são bons condutores de calor. Então, essa garrafa de alumínio, ela é o quê? Ela é um bom condutor de calor. Beleza? Ela não é isolante. Então, ou seja, se você colocar água quente, se você colocar água fria dentro dessa garrafa de alumínio, o que vai acontecer? Ela vai perder calor ou esquentar com muita facilidade. Beleza? Tá? Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Agora, além disso, o exercício pediu para a gente falar o quê? O que está ganhando calor e o que está perdendo calor nesse sistema. Então, a gente tem que levar em consideração o princípio das trocas de calor. A troca de calor, ela sempre vai ocorrer entre o corpo mais quente e o corpo mais frio. Como que isso acontece? Isso vai acontecer quando o corpo mais quente transferir calor para o corpo mais frio. Então, como eu tenho uma caixa de isopor com gelo e uma garrafa térmica lá dentro, o que vai acontecer? A garrafa térmica vai transferir calor para o gelo, beleza? Então, o que vai acontecer? A garrafa térmica ela vai perder calor e o gelo que está dentro da garrafa vai receber calor. Por que isso acontece? Porque a temperatura da garrafa é maior do que a temperatura do gelo. E essa troca de calor entre a garrafa e o gelo vai acontecer até que os dois entrem em equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois passem a ter a mesma temperatura. Então, ou seja, garrafa térmica e os gelos que estão lá dentro passaram a ter a mesma temperatura, então quer dizer que não vai ter mais troca de calor. Beleza? Pessoal, e uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o isopor, tá? O isopor, aqui eu estou considerando ele aqui na minha resposta como se fosse um sistema ideal. Ou seja, ele não vai fazer parte da troca de calor. Ele está funcionando simplesmente para blindar essa troca de calor. Ou seja, para que a troca de calor ocorra somente entre quem? Entre o gelo e a garrafa térmica. Belezinha, pessoal? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos a correção desses exercícios e a gente volta numa próxima videoaula para falar sobre a 5ª semana do PET volume 2. Belezinha? Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! About you now.